Bom, era preciso administrar a colônia, porque agora o Brasil finalmente ia ter população portuguesa, o Brasil ia ter um modelo de exploração organizado, então era preciso organizar a bagaça aqui. O que o governo faz, Dom João III? Então, 1534, prestem bastante atenção, ele cria um modelo de colonização, é nosso primeiro sistema político aqui do Brasil, que são as chamadas capitanias hereditárias. São chamadas capitanias porque elas eram governadas por um capitão donatário, e são chamadas hereditárias porque esse poder de administração passava de pai para filho. O donatário podia passar para o filho o direito administrativo que ele tinha sobre a capitania. As capitanias não eram terras, não eram fazendas, eram territórios. Tá? Depois vocês vão ver um mapinha das capitanias. O capitão donatário, embora ele tivesse também uma lavoura dele próprio, um engenho, às vezes até mais do que um, ele era muito mais um administrador do que propriamente um produtor. Quem produzia dentro das capitanias eram os chamados sesmeiros, que eram os colonos que recebiam trechos de terra dentro da capitania para plantar nelas e pagar impostos, evidentemente. Então, a ideia das capitanias era como o Brasil era a costa brasileira muito grande realmente, era preciso distribuir terras a quem quisesse vir aqui plantar. Se não desse lucro em todas as capitanias, como de fato nem todas prosperaram muito, mas pelo menos a posse da terra estava garantida. Isso evitaria a presença dos invasores holandeses, ingleses, franceses. Então, o governo decide pela criação desse sistema de capitanias. O Brasil será dividido em 15 lotes, em 15 territórios, alguns deles deram origem a estados, para vocês terem uma ideia, que foram doados a 12 donatários. Significa que alguns desses donatários tinham mais do que uma capitania para administrar. O caso de Pero Lopes, por exemplo, Pero Lopes de Souza era irmão do Martim Afonso de Souza. Então ele administrava 3 ou 4 capitanias, tal. Então tem essa coisa de algumas capitanias eram duplas, né? Você tinha duas capitanias, só que em território descontínuo, mas era a mesma capitania separada por outras. Então, por isso que tem essa confusão. Alguns falam em 14 lotes, outros falam em 15. Objetivo do sistema: explorar a terra. Fazer a terra dar lucro de alguma forma que não fosse só o pau-brasil, porque o pau-brasil era um lucro que não era tão importante. Arrecadar impostos e evitar invasões. Como é que seriam esses impostos? O pessoal lá do Centro de Mídias passou uma informação errada sobre esses impostos. Disse que o governo português ficaria com 90% do lucro e 10% ficaria aqui. Ao contrário, o governo de Portugal ficaria com 10% do lucro e os capitães donatários e os sesmeiros dividiriam mais ou menos entre si os outros 90%. Então, assim, dos produtos agrícolas, da cana-de-açúcar, eles teriam que pagar um imposto de 10% à coroa portuguesa. E se encontrassem ouro, prata ou qualquer metal valioso, aí o imposto seria de 20%, que corresponde a um quinto. Inclusive, quando descobriram ouro e tinham que pagar o quinto, era esses 20%. Daí chamaram de quinto dos infernos, né? Porque era um imposto odiado, especialmente pelos mineradores. Isso é um assunto para a gente ver um pouco mais adiante. Por que esse sistema? Olha que interessante. O governo português queria criar um modelo de colonização onde ele não precisasse gastar nada. Então, o governo de Portugal não botou um centavo na colonização do Brasil. Ficava por conta dos donatários. Então, ele chamou lá os chamados fidalgos portugueses, que eram pessoas importantes lá de Portugal, pessoas de nome, de família, né? Fidalgo significa filho de alguém, ou filho de algo. E diz assim, olha, estão lá as terras, eu estou distribuindo para vocês administrarem, levem colonos, distribuam sesmarias, distribuam fazendas lá e paguem imposto. Só que o custo dessa exploração é de vocês, o governo não. Se fosse nos tempos atuais, a gente ia dizer que o governo de Portugal terceirizou a colonização do Brasil para os capitães donatários. Então seria uma forma do governo de Portugal agir de alguma forma sem precisar colocar dinheiro. Não entrava dinheiro público, dinheiro de Portugal, nesse processo. O que acontece é que nem todos os donatários que receberam capitanias tinham esse dinheiro, ou estavam dispostos a investir. Muitos deles, inclusive, acabaram fazendo empréstimos a bancos holandeses. Olha que interessante. Quer dizer que os holandeses acabaram financiando a plantation brasileira. Então, os banqueiros holandeses, chamados de batavos, ou flamengos também, eles emprestavam dinheiro para os colonizadores plantavam,
pagavam ao governo de Portugal os 10% e pagavam os empréstimos aos holandeses. No final das contas, eu vi uma vez um gráfico feito por um historiador brasileiro chamado Joel Rufino dos Santos, fazendo mais ou menos um cálculo. 100% do lucro. Então, dividindo esses 100%, 10% ia para o governo de Portugal, eles tinham que pagar alguns impostos locais, né, para poder manter a administração das capitanias, que chegava em torno de 10% a 15%, que aí ficava sobrando 80%. E desses 80%, eles pagavam mais ou menos de 50% a 60% do lucro, ia para pagar os empréstimos feitos aos holandeses. Ou seja, quem lucrava de fato mesmo com a produção da cana eram os holandeses. Né? É claro que isso não durou para sempre, durou até pagar as dívidas dos empréstimos. Né? Mas a gente percebe nitidamente o capitalismo agindo aí. Percebam que quem investia o dinheiro, quem tinha o dinheiro para investir, que no caso eram os bancos holandeses, eram os que ganhavam mais dinheiro. Uma pergunta básica: quem ganhava mais? Supondo que os bancos holandeses, isso é uma estimativa, evidentemente que não se aplica a todas as capitanias, mas em média era isso. Supondo que os bancos holandeses ficassem com 60% do lucro e o governo de Portugal ficasse com 10%. Então sobrava 30%. Né? Desses 30%, tirava mais 10% para pagar os impostos locais. E 20% então era para o senhor de engenho propriamente dito. Pergunto a vocês, quem é que ganhava mais dinheiro nessa parada? Quem que se arrisca a dizer? Era o governo de Portugal? Era o banco holandês que levava 60%? Ou era o A produtor que Holanda, ficava com 20%? a Holanda, tecnicamente, ela recebia mais dinheiro, mas os 20% era só para uma pessoa, né? Eu acho que aí, tecnicamente, seria mais centralizado o dinheiro e ele receberia mais. Tá, mas por outro lado, veja bem, a Holanda recebia 60%, mas a Holanda havia investido dinheiro. O donatário ou sesmeiro, ele ficava com 20% do lucro, mas ele tem o trabalho. O rei de Portugal ficava com 10%, mas o rei de Portugal não investiu nada, absolutamente nada. Então o lucro maior era dele, percebeu? É claro que a Holanda tinha uma participação indireta, porque o Brasil era exclusivo de Portugal, tinha o tal do monopólio. Então, tecnicamente, a Holanda não tinha direito de explorar o Brasil. Então, ela explorava diretamente, aproveitando-se já do mercantilismo, né, que é essa primeira fase do capitalismo. É muito difícil a gente encontrar essa informação nos livros de história, né, da participação holandesa no financiamento do sistema colonial brasileiro. É um dado raro, eu diria, inclusive de se ver. Olha, aqui nós temos uma divisão das capitanias, apenas para vocês terem uma ideia que capitania não era uma fazenda, era um território. Dentro da capitania é que nós teremos as fazendas, que eram chamadas engenhos. Engenho ou bagaceira, é a mesma coisa. Lá no Nordeste chamavam os engenhos de cana de bagaceira. Aqui nós temos um mapa original da divisão das capitanias. Vocês percebam que o território brasileiro, pegando aqui da linha de Tordesilha até o litoral, ele foi cortado em linhas transversais retas. Isso aqui foi feito com régua mesmo, direitinho. Então, algumas dessas capitanias deram origem a estados. E aqui nós temos um modelo com o nome das capitanias, né? Nesse aqui, não sei se aparece o donatário, eu acho que não, aparece apenas o nome da capitania. Eu tinha um outro mapa com o nome dos donatários, mas isso são detalhes, eu acho que não tem. Era do outro mapa. Eu não sei nem se eu não postei aqui nesse slide, talvez eu tenha colocado aqui. Mas não se preocupem em decorar isso, tá, que é bobagem. É só para vocês terem uma noção. É claro que a colonização inicial, quando a gente fala do plantio da cana, a cana foi plantada aqui, ó, nessa faixinha estreita aqui. Durante 200 anos, o Brasil de Portugal era só isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, mas só vamos ter a colonização de fato do interior do Brasil a partir da ação dos bandeirantes, que vão sair aqui da região de São Paulo e vão entrar pelo São Paulo está aqui um pouco mais abaixo, né? E vão entrar pelo sertão, seguindo o curso dos rios, à procura de minério, procura de ouro e prata. Aí nós vamos ter a ocupação do interior. A partir da descoberta do ouro é que o interior do Brasil vai ser povoado. Mas o Brasil açucareiro, como é chamado, o Brasil dos engenhos de cana, era aqui, ó, no litoral. Pequena faixa do litoral onde se podia plantar. Mas tudo isso aqui já era de Portugal por conta do Tratado de Tordesilhas, que passa aqui, como vocês podem ver. Bom, esse sistema de capitanias, ele era regulamentado por dois documentos principais. Um chamava-se Carta de Doação
Era uma espécie de contrato feito entre o rei de Portugal, Dom João III, e os donatários. Nessa carta de doação, o rei dava, nesse contrato, né, o rei dava ao donatário o uso, o direito de usufruir da terra. Então é a chamada posse em usufruto. Vejam que as terras continuavam a pertencer a Portugal, mas o donatário ele tinha autoridade absoluta dentro da terra, como se ele fosse um reizinho aqui dentro da sua donataria ou da sua capitania, ok? Só que era o direito de exploração em usufruto. Ele não era dono das... Ele até podia distribuir terras a outras pessoas. Esse sim. O colono que recebesse uma sesmaria, que era uma fazenda, aí era um terreno dentro da capitania, ele recebia um título de propriedade, desde que ele cultivasse, desde que ele produzisse, fizesse a terra dar lucro. Aí ele recebia o título de propriedade. O donatário tinha suas próprias fazendas também, claro, né, porque ele precisava sobreviver aqui. Isso estava no documento chamado Carta de Doação, inclusive o direito de passar essa propriedade, essa administração para os filhos, por isso que são hereditárias. O segundo documento chama-se foral. O foral é o que estabelece os detalhes, né, os chamados direitos e deveres dos donatários. Então, o donatário tinha direito de nomear os funcionários administrativos. Lembrem-se que a capitania ela é como se fosse um Estado, é um órgão administrativo. Tá? Então precisa de funcionários. Quem nomeava esse funcionário era o próprio capitão donatário. Tinha que pagar o funcionário. Daí aqueles impostos locais que eu disse para vocês, para manter o custo do Estado, o custo da administração. Os donatários podiam fundar vilas. Durante esse período aí de 100, 150 anos, nós tivemos uma meia dúzia de vilas mais ou menos fundadas no Brasil, né? Então São Vicente, Salvador, em Cabo Frio fundaram um povoado, em Pernambuco, perdão, fundaram, era vila na verdade, né? A vila de Olinda, a vila de Recife, mas eram poucos povoados. Então, o donatário tinha o direito de arrecadar impostos para manter a sua administração, lembrando que desses impostos, 10% tinha que ir para o rei de Portugal, isso sobre a cana-de-açúcar. Podiam escravizar índios, eles tinham autorização do governo para escravizar os índios, olha que maravilha. Um aluno me perguntou uma vez assim, professor, se o índio cortava pau-brasil em troca de bugiganga, por que ele não ia trabalhar no canavial em troca de bugiganga? Porque era uma situação diferente. A escravização dos índios, ela se dá porque o trabalho na cana-de-açúcar era um trabalho diário, de sol a sol, como se diz. E o índio, na sua cultura livre, né, ele não tinha essa tradição de trabalhar o dia todo e tal. O índio trabalhava poucas horas durante o dia para coletar a comida dele daquele dia, que fosse o peixe, o animal que ele ia caçar. E boa parte do dia eles faziam outras atividades. Tinham lá, às vezes, pequenas lavouras de mandioca, de milho, que geralmente eram cultivadas pelas mulheres, né, da tribo, e os índios mesmo cuidavam da caça, da pesca, mas isso eram atividades muito diferentes do trabalho diário, do trabalho no canavial. O corte de pau-brasil era difícil, mas acontecia de vez em quando. Né? Eles iam lá uma vez ao ano, uma vez a 2 anos, fazer corte de pau-brasil. Bem diferente do trabalho do dia a dia. Até tentaram fazer o índio trabalhar em troca de dinheiro no corte da cana. Mas os índios não se interessavam por dinheiro, porque sua cultura era muito diferente. É daí que vem aquela ideia de que índio é preguiçoso, que índio não gosta de trabalhar. A questão não é que o índio não gosta de trabalhar, o índio tem a sua própria cultura. E na sua cultura ele conseguia sobreviver trabalhando pouco, o que seria maravilhoso se a gente também pudesse sobreviver trabalhando pouco. Aliás, as pessoas, hoje no mundo capitalista atual, as pessoas tentam estudar, se formar ou ganhar muito dinheiro para poder viver sem trabalhar tanto, sem ter um trabalho tão duro. Os índios conseguiam isso vivendo na natureza, né? E os portugueses não conseguiam entender essa diferença. E daí surgiu aquela ideia de que os índios são preguiçosos. O índio não tinha preguiça. Dentro do seu mundo, eles tinham funções que eles desempenhavam muito bem. O capitão donatário também podia distribuir terras, que eram chamadas de sesmarias. Não é meia dúzia de marias, sesmarias, não 6 marias. E ele podia repassar os seus direitos administrativos aos filhos. Então, os filhos herdavam a posse em usufruto da capitania. E ele tinha alguns deveres também. Né? Quer dizer, ele tinha que enviar os impostos arrecadados, uma parte desses impostos ele tinha que enviar a Portugal, ele tinha que garantir a segurança, a defesa da capitania contra invasores, e ele tinha que desenvolver, fazer a capitania dar lucro.
Então vai vir para o Brasil, vai receber um território para administrar, mas tem que promover o desenvolvimento desse território. Tem que fazer dar lucro. Bom, nem todos conseguiram, né? O sistema de capitanias, ele não deu muito certo. Podemos dizer que o sistema fracassou? Mais ou menos, né? Esse fracasso aqui entre aspas, porque algumas capitanias prosperaram. As capitanias que tinham melhores terras, no caso de Pernambuco, por exemplo, São Vicente teve um grande desenvolvimento porque teve muito financiamento. O desenvolvimento de São Vicente não durou muito tempo, foram algumas décadas apenas, ao contrário do Nordeste do Brasil, que se tornou o grande centro produtor de cana, especialmente a capitania de Pernambuco. O problema de São Vicente é que o espaço de terra fértil entre o mar e as montanhas ali da Serra do Mar é muito pequeno. E eles faziam um tipo de plantação que acabava destruindo muito facilmente a terra, né? Desgastando muito rápido a terra. E foi que em algumas décadas já não tinha mais terra para plantar, ou a terra que tinha não era muito produtiva mais, né? Então a capitania teve, digamos, um sucesso efêmero, passageiro. Sucesso mesmo foi Pernambuco. A capitania da Bahia teve algum progresso também por conta de ser a capital, e aí era um grande centro comercial. Os produtos que vinham de Portugal geralmente entravam pelo porto lá de Salvador, então a capitania da Bahia também teve um bom desenvolvimento, nem tanto da cana, mas principalmente pelo comércio. Por que fracassou? Então, falta de interesse ou de condições de alguns donatários. Nós vimos que essas capitanias tiveram o financiamento dos holandeses, né? Mas o capitalista, o banqueiro, o burguês, ele não vai investir o dinheiro dele em qualquer lugar. Ele vai investir onde ele tem certeza que vai dar lucro, que vai dar retorno, porque ele quer receber o dinheiro de volta e quer receber os juros sobre esse empréstimo, né? E em algumas capitanias, o clima não era muito... As capitanias aqui do sul do Brasil, por exemplo, têm clima frio, né? Não ia dar para plantar cana no Rio Grande do Sul. Então eles sabiam disso, e aí eles acabavam não investindo, e os donatários muitas vezes não queriam pôr dinheiro do próprio bolso, ou não tinham mesmo dinheiro para investir. Então faltou investimento. Eu estou falando aqui de banqueiros e burgueses que não querem investir em qualquer lugar. Não sei se por acaso vocês assistiram o Jornal Nacional ontem. Eles entrevistaram alguns microempresários, pequenos empresários, que estavam reclamando muito nessa fase da pandemia agora. Os bancos estão dificultando os empréstimos para os pequenos e médios. O próprio governo dificultou muito isso, né? Em contrapartida, as grandes empresas, os mesmos bancos, receberam dinheiro do governo, assim, que foi uma maravilha. O governo facilitou muito para as grandes empresas, dificultou para as pequenas. Por quê? Porque as pequenas empresas teriam talvez mais dificuldade de devolver esse dinheiro para os bancos e para o próprio governo, porque é empréstimo, não é doação. E agora, já investir nas grandes, a garantia de retorno é muito maior. Capitalismo, né? Não tem outro jeito. Então tem a questão do clima, a questão da falta de dinheiro, tem a questão dos ataques dos índios. Os índios atacavam engenhos, tacavam fogo no canavial, embora não fosse uma coisa assim que fosse realmente um grande problema, porque isso acontecia uma vez ou outra. Então nós temos o destaque aí para Pernambuco e São Vicente como as capitanias que tiveram sucesso, as capitanias que deram certo. Mas eram 15 capitanias, apenas 2 prosperaram bonito com a cana. E aí o governo de Portugal começa a ser aconselhado pelos seus ministros em mudar o sistema administrativo. Vejam bem, nessa época, Portugal já era uma monarquia absoluta. Dom João III era um rei absolutista, ele concentrava poderes na mão dele. Então nós podemos dizer que em Portugal tinha um poder centralizado. O sistema de capitanias era centralizado? Não, né? Era um sistema totalmente descentralizado, onde cada donatário era a autoridade máxima dentro de sua capitania. É como se o Brasil tivesse 12 reis governando o Brasil. Ou seja, era totalmente descentralizado. Alguns autores chegam a comparar o Brasil das capitanias com os feudos, que eram doados pelos reis aos senhores feudais. Só não podemos dizer que era realmente um feudo. Existe alguma semelhança na questão da descentralização que existia aqui. É bom lembrar que nós já estamos aqui na Idade Moderna e que o sistema, o modo de produção é capitalista, tá certo? Então, dentro do capitalismo, a principal preocupação é o lucro. E no sistema feudal não havia tanta essa preocupação com o lucro. Mas, em algum aspecto, tem sim semelhança com o sistema feudal. Aliás, eu pensei agora numa questãozinha de prova envolvendo esse tema aqui, da semelhança das capitanias com o sistema feudal.